Certo. Então, mais um exercício da nossa lista praticando aprendizado lá, né? O exercício número 2 diz o seguinte: um motorista que pesa 750 newtons dirige seu carro sobre uma superfície curva de raio igual a 60 metros, conforme a figura. Se o módulo da velocidade do carro é constante e igual a 20 metros por segundo, o módulo e o sentido da força normal que o carro exerce sobre o motorista no ponto mais alto da curva são, respectivamente, quanto? Ó, é um exercício muito parecido com o primeiro, porém, agora nós temos uma lombada, né? Nós fizemos um exercício agora há pouco sobre uma depressão, né? Agora nós vamos fazer um exercício sobre lombada aí, agora fica mais interessante para eu discutir com vocês aquela história do peso aparente que eu estava falando agora há pouquinho. Porque agora é só sobre o motorista, não vou analisar o carro e o motorista. Então, o peso do motorista é de 750 newtons. Então, se a gente fizer uma conta de cabeça rapidinha, a massa dele é 75 quilogramas, né? Porque peso é mg. Se o g é 10, a massa é 75, vai dar um peso de 750 newtons. Então, para variar, adivinha o que eu vou perguntar para vocês? Quais são as forças que estão atuando no motorista? Agora não é no carro como um todo. O peso dele, certo? Quer dizer, ele tem um peso sempre vertical para baixo. E a normal. A normal. A normal agora é entre ele e o assento do carro, né? Então não é. Não tô, como eu volto a repetir, eu não estou analisando o carro, não é a normal entre o carro e o solo. É a força que o motorista está trocando com o assento do carro, certo? Então, as forças lá são peso vertical para baixo, opa. Vou escrever de preto aqui. Então é o peso e a normal. Aqui vai ficar em cima do texto porque não tem espaço para nós aqui, tá? Obviamente que o peso, nesse caso, tem que superar a normal. Por quê? Porque o peso aponta para dentro da curva. É quem que puxa para favorecer o movimento. Então, a resultante centrípeta, ó, a maneira de resolver é igual. A resultante, força resultante centrípeta, quem vai ser nesse caso? O peso a favor da trajetória do centro e a normal contra o centro. No exercício anterior, a gente fez, eu vou até mostrar aqui que está aqui, ó, normal menos o peso. Agora, tá? Peso menos normal. O que a gente faz? Substitui os valores. Nós temos todos os valores aí. Então, a resultante é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Peso, a gente tem o valor. Então, vamos lá. A massa é 75, né? A gente sabe calcular. Velocidade, 20, que já está em metros por segundo. O raio desta curva é de 60 metros. Está lá no desenho, está lá no texto. Então, 60 metros. Peso 750 menos a normal, certo? Vamos fazer conta. Agora é continha. Então, eu, munido da minha calculadora aqui, vou fazer o seguinte. 20 ao quadrado, 400. Vezes 75 vai dar 30.000. Dividido por 60, do lado esquerdo vai dar 500, pessoal. 500 igual a 750 menos a normal, tá? O que eu vou fazer? Esse menos n passa para o lado esquerdo, vai mais. O 500 vai para o lado direito, menos. Então, olha só. Então, o menos n vem mais n. 750 fica onde estava e o 500 positivo vem negativo. Então, nós vamos descobrir que isso aqui, a normal vai ser igual a 250 newtons, né?
voltada para onde? Para cima. Ela aponta para cima, certo? Então, a resposta nossa aqui seria a letra B. Normal vale 250 newtons voltado para cima. Ó, então, só para vocês entenderem essa história de peso aparente, o peso real é 750 newtons. Só que a pessoa, ela está tendo uma sensação de 250 newtons a menos. Por quê? Porque a normal está tirando esses 250. É como se o peso dela fosse de 500 newtons, né? Então ela vai estar se sentindo mais leve, menos preso ao solo, né? Exatamente porque é normal, ela vai tentar reduzir a força resultante centrípeta em 250 newton, tá? Isso chama, então esse 500 aqui, né, seria o peso aparente dela aqui, tá bom? Então a resposta é a letra B, certo? Muito bem, pessoal. Mais exercício, porque o nosso objetivo aqui é que vocês fiquem craques. Essa é uma matéria que cai bastante, né? Daqui a pouco a gente vai falar de energia, isso vai envolver energia. Então é importante que vocês façam vários exercícios. Então a gente vai treiná-los para isso. Número 3. A figura representa em um plano vertical um trecho dos trilhos de uma montanha russa, na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze os atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho igual a 500 kg. E a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder o contato com os trilhos é igual a 36 km por hora. Então essa é a velocidade que ele pode subir, né, sem perder o contato ali. O raio, considerando circular em metros, igual a quanto? Então quer dizer que nós estamos naquela situação limite. Vou ler de novo. É a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar. Quer dizer que se ele passar dessa velocidade aí, ele sai pela tangente, ele sai em linha reta. Então ele não pode ultrapassar esse valor, tá? Então, como é que a gente faz? É muito parecido quando a gente estudou aquela história do globo da morte. Porque nesse caso, né, quando ele estiver no ponto mais alto da trajetória, ele vai estar sofrendo a ação do peso e da normal, que no caso aqui é vertical para cima. Então a resultante centrípeta, de novo, é uma lombada, né? Resultante centrípeta é a diferença do peso com a normal, certo? Porém, eu estou aqui querendo saber o limite da situação, porque eu vou até grifar. Eu tô na máxima velocidade, pessoal, que é 36 km por hora. Então, no limite, seria você pensar na desgraça. O que seria desgraça? Ele perder o contato com a superfície. Quando ele perder o contato com a superfície, a normal vai ser zero. Aí ele vai passar, ele vai sair em linha reta, ele vai sair pela tangente. Então nós vamos considerar que isso vai acontecer. A gente considera na teoria para que na prática não aconteça. Então a normal é zero no limite, tá? No limite da história. Na hora que ele tem a condição de perder o contato com a superfície. Então se eu colocar lá em cima normal igual a zero, eu vou ficar com mv² sobre R igual a mg, certo? Corta as massas, então a massa não vai interferir em nada nesse caso. Então vai ficar, vocês conhecem esta fórmula, raiz quadrada de RG. A única diferença é que lá no looping, o motoqueiro ele está na parte interna, né? Então a gente calcula a velocidade mínima necessária para que ele consiga não perder o contato. Porque se eu estiver na parte interna, a normal seria, o contato seria o chão em cima e o carrinho embaixo. Mas aqui como ele está fora, né? A normal é entre o chão embaixo e o carrinho em cima. A diferença é só essa. E outra, a diferença é que lá é a velocidade mínima e aqui é a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima é a raiz quadrada de RG,
Eu tenho a velocidade e eu tenho a gravidade. Eu quero saber o raio. Então é só substituir, né? Só que 36 km por hora não pode, isso tem que virar metros por segundo, divide por 3,6 vai dar 10. Igual a raiz quadrada de RG. G é 10 também. Eleva os dois lados ao quadrado para tirar a raiz, certo? Então nós vamos ter 100 igual a 10 vezes R. Passo 10 dividindo, quer dizer que o raio no nosso trecho lá da montanha russa tem que ser um raio de 10 metros. Então esse é o raio que deve ter para que isso ocorra. Então o cara ele analisa o limite do negócio, ele faz, ó, vamos fazer a normal ser igual a zero. Então o raio tem que ser esse valor aqui. Não pode ser menos que isso, né? Exatamente, ou melhor, não pode ser mais que isso, né? Para que exatamente não ultrapasse a velocidade máxima, né? Que quanto maior o raio, eu falei, desculpe, eu vou me retratar que eu falei besteira. A velocidade ela é proporcional à raiz quadrada do raio. Então, se você tem um grande raio, você pode aumentar a velocidade, tá? Então, para isso eu preciso saber qual é o valor limite do negócio ali, certinho? Então, resposta letra E, ok, pessoal? Então, notem que a fórmula é aquela que a gente já tinha visto para lombada, para o looping, raiz quadrada, a velocidade é a raiz quadrada de RG. E agora a história do rotor, ó. Uma estação espacial foi projetada com formato cilíndrico de raio R, igual a R, a 100 metros, como ilustra a figura abaixo. Para simular o efeito gravitacional da Terra, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno do seu eixo com velocidade angular constante. Para que as pessoas tenham a sensação de peso, como se estivesse na Terra, a velocidade de giro da estação deve ser aproximadamente quanto? Então, é aquilo que eu falei para vocês sobre numa estação espacial, a gente que eu nunca fui, né, mas para você andar sobre a superfície, você tem que criar uma aceleração gravitacional virtual, certo? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: o exercício deixou claro aí, deixa eu aumentar aqui, que para que as pessoas tenham a mesma sensação de peso como se estivessem na Terra. Se estivessem na Terra, eles teriam que sentir uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas nesse caso, o que acontece? Quem vai criar esta gravidade, pessoal, é o movimento oscilatório. Lembra a história do rotor? O rotor começa a rodar e aí, pela lei da inércia, a gente começa a querer sair pela tangente. Então a gente começa a pressionar as paredes da superfície, né? Então, nesse caso, a gravidade, a aceleração, deixa eu falar assim que fica mais fácil de lembrar. A aceleração gravitacional é dado pela aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Se fosse a força resultante, seria mv quadrado sobre r, mas só a aceleração, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é a aceleração centrípeta, que é a aceleração que tem que ser produzida para criar um g, que é, aliás, eu quero que seja o g da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, repetindo, ó, eu vou criar uma gravidade virtual. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cilindro, que é o caso da nave, começar a rodar. Quando ela começa a rodar, ela tem uma aceleração centrípeta, né? Todo movimento que gira é porque tem uma aceleração chamada centrípeta, que é dado por velocidade ao quadrado sobre o raio. O único problema aqui é que ele está pedindo a velocidade angular. Mas o que é isso? Lá atrás, quando a gente estudou movimento circular uniforme, a gente falou que tem velocidade escalar
e velocidade angular, que é a rapidez de percorrer um determinado ângulo. E que a relação entre elas é que a velocidade escalar é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Vocês podem assistir de novo a aula de MCU, que vocês vão ver essa formulona que a gente usou bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar do V, eu vou colocar ômega R. Então, a minha gravidade virtual vai ficar V quadrado, ômega R ao quadrado. Então, vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado. Certo? Porque os dois elementos estão elevados ao quadrado. E tem um R embaixo, dividido por R. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, R quadrado com R corta um dos R's. O G que eu quero é 10, eu quero a gravidade da Terra. Aí eu vou calcular aqui a velocidade angular que deve ter aquele negócio lá. E o raio vale 100 metros, né? É uma nave espacial. Tem que ser grande. Então, disso eu vou descobrir que a velocidade angular é 10 sobre 100. A gente é tentado a fazer o seguinte, dividir 10 por 100, que vai dar 0,1. Vocês podem fazer, isso, né, é o que a maioria das pessoas vão fazer, mas eu vou dar uma sugestão de conta aqui. Como está ao quadrado, tem que tirar a raiz quadrada de 10 sobre 100. Tá? Isso que eu vou fazer não é obrigatório, vocês podem fazer da maneira tradicional. Raiz quadrada de 100 é 10, pessoal. Então, a velocidade angular ficaria raiz quadrada de 10 dividido por 10, certo? Só que a raiz quadrada de 10 é em torno de 3,3. 3 vai dar uma dízima. Dividido por 10, a gente vai ter 0,333. Pela resposta lá, aproximadamente 3,03 radianos por segundo, que é a unidade da velocidade angular, certo? Opa! Então, a velocidade angular aqui vai valer 0,3 radianos por segundo. Então, esse exercício é interessante para a gente entender nos filmes de ficção científica ou então nas estações espaciais mesmo, né? Como é que eles conseguem criar uma gravidade? Eles conseguem criar uma gravidade rodando. Aí você leva vocês a pensar o seguinte: a Terra está girando em torno dela mesma. Será que isso não tem a ver com a gravidade produzida? Tem assim, tá? Então tudo isso a gente vai ver no futuro. Mas girando eu criarei essa gravidade virtual, que nada mais é que a aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A única coisa é que tinha que lembrar do passado, né? Que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio, certo? Então é um bom exercício. Volte aí, refaça. Tem que até pegar a ideia da coisa, tá bom? Vamos fazer mais um, aí a gente encerra. Esse é tranquilo. Considere que a Lua descreve uma órbita circular em torno da Terra. Não é circular, é elíptica, mas vamos fazer de conta que seja circular. Assim sendo, assinale a opção em que estão mais bem representadas a força resultante, Fr, sobre o satélite e a velocidade v. É um bom exercício. Parece simples, mas muita gente não sabe fazer. Pessoal, eu não sei exatamente onde é que está, né? Aqui estaria a Terra e a Lua rodando em torno dela. Vamos supor que a Lua estivesse aqui, ó, tá? Então a questão é, a gente sabe que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Para dar a resposta aqui, porque só tem uma possível aqui, né? Pelo que eu já vi, não precisava nem ter feito desenho que eu já saberia a resposta, mas a gente tem que mostrar para vocês. Deixa eu mudar de cor, vai ficar um pouquinho menor, mas vai ficar mais tranquilo. Então a velocidade ela tem que ser tangente à trajetória sempre. Então a Lua estando aqui, a reta tangente, então a velocidade estaria, por exemplo, apontando para a direita ou para a esquerda. Vou supor que seja para a direita, tá? Então esse aqui seria o vetor velocidade. Vetor V.
Beleza, tudo bem. Então poderia ser a letra A, letra B, poderia ser qualquer letra aí, né? Mas e aí, e a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças, mas só tem uma. A única força atuante sobre a Lua é a chamada força gravitacional, que é o nosso peso e o peso da Lua também. A Terra está atraindo a Lua, por isso que ela roda. Por quê? Porque a Terra está puxando a Lua para o centro da curva. A Terra fica na posição central, puxando a Lua, que é a força gravitacional, que nesse caso, né, eu vou chamar de força G, força gravitacional, que representa a resultante centrípeta, tá? Falar, mas não tem mais nenhuma força? Não tem, ó, não tem empuxo, porque é vácuo, não tem tração, não tem nada, só tem a força peso. É a Terra puxando a Lua para o seu centro, vertical para baixo, no caso. Então, entre a velocidade e a força gravitacional, que representa a resultante nesse caso, o ângulo é de 90 graus. Por isso que a resposta é a letra D. Tá? Entre a velocidade e a força tem que ser um ângulo de 90 graus, elas têm que ser perpendiculares entre si. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos parar por aí. Você já tem, acho que, uma quantidade boa de informação. Deixa eu ficar aqui. Aí vocês vão continuar a fazer exercício. Amanhã, né, terça-feira, dia 26/5, nós vamos ter a nossa, que já está virando tradicional, monitoria. E eu vou fazer uns exercícios mais aprofundados. Eu tenho uns exercícios de vestibulares da UEM, da Federal, da Santa Catarina, relacionados a isso aí, muito bons, que vão dar base para vocês fazer qualquer outros aí, tá? Então assistam com atenção essa aula e a gente se fala na terça-feira à tarde. Um abraço para todos, boa semana, que a força esteja com vocês, tá? Tchau, tchau.